Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, dia 7 de março de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus, mínima 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Após o carnaval, aliados querem iniciar tramitação da reforma da Previdência na próxima semana. Contas a pagar. Cefaz alerta sobre pagamento da segunda parcela do IPVA, que vence nesta sexta-feira. Alerta ligado. Região Norte deve ter chuvas mais intensas nesta quinta. Apertando o cerco. Regras mais rígidas para consignado de aposentados e pensionistas começam a valer no dia 31. Leão faminto. Receita espera receber 30 milhões e meio de declarações de imposto de renda. Prazo de entrega começa nesta quinta-feira. Fim das irregularidades. Governo quer aprimorar mecanismos de controle na oferta do Bolsa Família. Bolsonaro publica vídeo polêmico criticando o que ocorre nas ruas durante o carnaval e gera polêmica no país e exterior. E mais. Polícia Rodoviária apresenta balanço parcial da Operação Carnaval, com 2 mortes e 32 acidentes nas rodovias federais cearenses. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O carnaval passou e na agenda de milhões de brasileiros, de milhões de cearenses, está uma preocupação: a convocação dos segurados da Previdência Social para o exame de perícia. O INSS está chamando titulares de benefícios como aposentadoria por invalidez, pensões, aposentadoria rural e auxílios doenças para inspecionar se há ilicitude, irregularidade, ilegalidade ou erros na concessão dos pagamentos. A operação Pente Fino é rigorosa e com os exames de perícia, o governo federal quer cortar os benefícios considerados ilegais. Os cálculos apontam que ao final de um ano, a economia com a suspensão de milhares de benefícios pagos na avaliação dos técnicos do INSS de forma indevida, pode superar em 2019 a casa dos 10 bilhões de reais. Ou seja, a equipe econômica do governo federal quer a economia e está buscando dinheiro onde há irregularidade. Muitos segurados do INSS que nesses últimos 2 anos se submeteram à perícia e tiveram o benefício cortado, foram à justiça, voltaram a receber o pagamento. O mesmo caminho já é preparado para quem perde o benefício e está, nesse momento, com a convocação na mão para passar por uma perícia. Há uma grande preocupação no meio jurídico e especialmente entre os segurados da Previdência Social com possíveis injustiças. O corte do benefício de quem realmente precisa, mas apresenta algum tipo de distorção nos documentos ou nos critérios para o INSS realizar o pagamento. A operação Pente Fino do INSS mexe com a vida de milhares de cearenses, tem impacto no orçamento doméstico dos segurados e também na economia dos municípios. O assunto que faz parte do seu cotidiano está na nossa pauta de hoje. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Alerta Geral ao vivo através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira um balanço parcial da operação de carnaval e até a noite dessa quarta houve registro de 2 mortes durante o período. A PRF contabilizou 32 acidentes e 336 motoristas foram autuados por ultrapassagem irregular nas estradas federais do Ceará.
As mortes aconteceram devido a um acidente envolvendo 2 caminhões na manhã dessa quarta-feira. A colisão frontal ocorreu no quilômetro 130 da BR-222 em Itapajé. As 2 vítimas foram o condutor e o passageiro do veículo Kia, com placas de Fortaleza. Os 2 ocupantes do outro caminhão, um Volvo com placa de Morada Nova, foram socorridos para o hospital de Itapajé. Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social divulga uma coletiva logo mais às 10 horas, o balanço da Operação Carnaval 2019. Serão apresentados os dados referentes às ocorrências atendidas pelas Forças de Segurança do Estado. Participam da apresentação os representantes da cúpula da Secretaria e de seus órgãos vinculados à Polícia Civil, à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também à Perícia Forense. O doutor Henrique César fala mais sobre esse assunto. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenor. E bom dia, Beto Almeida. Em balanço parcial realizado na manhã desta quarta-feira de cinzas, dia 6, aponta que pelo menos 45 pessoas tiveram morte violenta no Carnaval no Ceará. Conforme esses registros, 25 pessoas foram assassinadas, 13 morreram em acidentes de trânsito e outras 7 foram vítimas de afogamento. O maior número dos homicídios ocorreu no interior do estado, com cerca de 15 casos. Das mortes por acidente de trânsito, pelo menos 8 envolviam motocicletas, cerca de 62% dos acidentes com mortes. Isto sem contabilizar a quantidade de feridos e que ficaram sequelados ou ficarão sequelados neste período decorrentes de acidentes sem mortes, gerando um enorme trauma para as famílias e um grande custo para toda a sociedade, pois a imensa maioria destas pessoas está em idade produtiva. Até quando conviveremos com este tipo de situação? Que políticas públicas estão sendo efetivamente elaboradas para evitar ou pelo menos melhorar a assistência dos efeitos desse gravíssimo problema de saúde e problema previdenciário? Qual é a real efetividade das medidas adotadas? Em contrapartida, a Polícia Rodoviária Federal noticiou que radares flagraram 2.871 motoristas trafegando com excesso de velocidade nas rodovias federais cearenses durante o período carnavalesco. O número representa um aumento de 142% de motoristas acima da velocidade em relação ao mesmo período da Operação Carnaval, realizada em 2018. Apesar deste aumento importante, a Polícia Rodoviária Federal divulgou também na manhã desta quarta-feira, dia 6, que em balanço parcial, nenhuma morte foi registrada durante o período nas rodovias federais no Ceará. Uma correlação que causa surpresa. Será que a tecnologia, os recursos e o rigor fiscalizatório não está exageradamente dedicado a somente esta rubrica, o excesso de velocidade, que às vezes até há uma má definição da magnitude permitida em determinada via? Esquecendo de outras circunstâncias como álcool, moto, muito mais prevalentes como causadoras de acidentes graves que geram sequelas ou com vítimas fatais? Com a palavra, os agentes responsáveis por essas políticas de prevenção a estes danos graves de saúde de toda a nossa população. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. São 7h08. Cefaz alerta para pagamento da segunda parcela do IPVA que vence nesta sexta-feira. De Assis Lira. A segunda parcela do IPVA 2019 vence nesta sexta-feira para os donos de veículos do Ceará que optaram pelo pagamento parcelado. A Secretaria da Fazenda pede para que os motoristas tenham atenção para com a data de vencimento da segunda parcela, já que ocorre depois do feriado de Carnaval. O órgão reforça ainda que neste ano também não enviou os boletos para o pagamento pelos Correios. Quem ainda precisa do documento para quitar o IPVA deve emitir o boleto por meio do site da Cefaz. O IPVA pode ser pago nos bancos Caixa Econômica, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander, Itaú, nas casas lotéricas e na rede de farmácia Pague Menos. Quem preferir pode realizar o pagamento do imposto por meio dos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil e ao Bradesco. Para os contribuintes que escolheram parcelar o imposto, ainda restam 4 parcelas, que devem ser pagas dia 8 de março, 8 de abril, 8 de maio e
e 10 de junho. Até o momento, cerca de 780 mil donos de veículos já acertaram o pagamento da primeira parcela. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. A Receita espera receber 30 milhões e meio de reais em declarações do imposto de renda e o prazo para envio do formulário começa nesta quinta-feira. Carlos Silva. A Receita Federal espera receber 30,5 milhões de declarações de imposto de renda neste ano, referentes ao ano calendário 2018. O prazo para envio do formulário começa nesta quinta-feira, apesar do programa estar disponível desde a sexta-feira passada e vai até o dia 30 de abril. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições, se tiverem direito a ela. A prioridade, porém, ainda é de idosos a partir de 60 anos, pessoas com doença grave ou deficiência física ou mental, ou que tenham dependente nessas condições, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. As restituições serão pagas de junho a dezembro em 7 lotes. São obrigados a prestar contas ao leão os contribuintes que receberam no ano passado rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, também deverão apresentar a declaração de ajuste anual, assim como as pessoas que, em qualquer mês do ano passado, tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou fez operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Mais de 120 mil pessoas acompanharam por noite o Carnaval de Aracati, que terminou nesta quarta-feira. Aurélio Santos. Todas as noites, uma multidão invadiu o corredor da folia para acompanhar os trios e as atrações. Por noite, mais de 120 mil pessoas. Para muito, o carnaval desorganizado em vários aspectos. A Arena dos Paredões foi colocada na Praça da Comunicação. E aí, quem sofreu foi os idosos. Os vendedores da Praça da Matriz reclamavam porque os trios não paravam. E isso os mesmos se sentiam desprestigiados, não vendiam nada. Os engarrafamentos na cidade e nas praias foram muitos. Cantores que levaram uma fortuna de Aracati. Só Anitta levou mais de R$500 mil. E ontem o carnaval se encerrou com os Blocos dos Loucos, um bloco tradicional. E que ontem foi quebrada essa tradição, pois um trio elétrico estava na avenida. Nunca teve. Hoje, quinta-feira, o normal acontece em nossa cidade. E aí vem à tona a realidade de quem vive em Aracati. A falta de infraestrutura, remédios, estradas intransitáveis. Agora o povo que mora em nossa cidade vai voltar à sua normalidade e reclamando dos serviços essenciais que não tem em nossa cidade. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. São 7h13. Fortaleza amanheceu com chuva, mas no momento o sol timidamente vai aparecendo. Mas a região norte deve ter chuvas mais intensas nesta quinta-feira, como nos conta Carlos Alberto. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, emitiu, com base na previsão do tempo realizada nessa quarta-feira de cinzas, um aviso às defesas civis estadual e municipal de Fortaleza sobre chuvas mais intensas nesta quinta-feira. As regiões mais propícias aos eventos mais intensos são o litoral norte, a Ibiapaba, maciço de Baturité e ainda a área do Baixo Jaguaribe, além de Fortaleza e região metropolitana, segundo a FUNSEMI. A capital registrou nessa quarta-feira, segundo a FUNSEMI, 53,2 milímetros. Tal cenário se dá pela proximidade da zona de convergência intertropical da costa norte do Ceará, além de um conjunto de fatores como a elevada umidade do ar e a direção dos ventos, que estão vindo de nordeste, contribuindo para a movimentação das nuvens rumo ao estado. Apesar da previsão atualizada indicar céu nublado com eventos de chuvas, o deslocamento do vórtice ciclônico de altos níveis em direção ao sul da região nordeste pode trazer precipitações para o centro-sul do estado do Ceará.
Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. São 7h14. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Vamos continuar falando sobre o impacto da reforma previdenciária na sua vida. A conversa hoje é com o professor especialista em Previdência Social, Tiago Albuquerque. E você, Beto Almeida, ainda com semblante de folia carnavalesca, o que tem na agenda política? Bom dia! Bom dia, Luzenô. Bom dia aos ouvintes. Luzenô, o tempo não para e as mudanças também não, inclusive no benefício de prestação continuada e os impactos que ela terão para os idosos carentes. A gente vai ver isso aqui, Luzenô. Os líderes e partidos se preparam para a retomada das atividades na Câmara Federal e nessa nova agenda as articulações para a votação da reforma previdenciária. Olha, e com o Tiago, doutor Tiago, a gente vai conversar também sobre como poderá ficar a aposentadoria rural com o aumento no tempo de contribuição. Daqui a pouco, muito mais para você. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Cadê esse ônibus que não vem? Que saco! Calma, cara, olha o tamanho desse engarrafamento. E daí? E daí que não é o ônibus. Eles têm o maior controle de todos os ônibus minuto a minuto na cidade inteira. Os caras sabem de tudo. Aham. E você, como é que sabe disso? É só se informar. Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, nosso ônibus chegou. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7h da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. São 7h19. Os trabalhadores estão com muita expectativa sobre as mudanças que entram na pauta de debate da Câmara Federal no campo da Previdência Social. As discussões começam pela Comissão de Constituição e Justiça e se estenderão pela Comissão Especial que irá apreciar a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que precisa de 308 votos para passar no primeiro turno na Câmara Federal. Depois, se aprovada pela Câmara, o projeto vai ser encaminhado ao Senado.
É um longo caminho para os brasileiros, para os cearenses conhecerem oficialmente o que vai mudar na vida de quem sonha com a aposentadoria. Um sonho que, pela proposta do governo federal, vai ser mais demorado para ser realizado. Hoje, no Jornal Alerta Geral, nós vamos receber, ou estamos recebendo, o professor especialista na área previdenciária, Tiago Albuquerque. Você, ouvinte, já conhece bem o Tiago, que aos sábados está comigo e com a Lucínia Barbosa para responder às suas dúvidas na área da Previdência Social. Hoje nós vamos conversar também com o jornalista Beto Almeida, e nesse bate-papo com o Tiago, vamos abordar diferentes pontos da reforma previdenciária e também tem perguntas que chegaram ao longo da semana que o Tiago irá responder. Tiago, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Você, como especialista da área previdenciária, já estudou, leu todas as 60 páginas da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que define novas regras para os brasileiros se aposentarem e terem também acesso aos benefícios sociais. O que o mais chamou a atenção do ponto de vista da justiça social nesse projeto que está na Câmara Federal? Bom dia, Tiago. Bom dia, Luzenor. Bom dia, nosso amigo Beto Almeida. Bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Mais uma vez, um prazer estar aqui nesse momento agora falando sobre previdência, sobre reforma, mais especificamente sobre reforma. Olha, Luzenor, são 3 pontos que me chamam muito a atenção em razão, principalmente, da nossa localização geográfica, de onde estamos, o Ceará do Nordeste. A alteração do benefício assistencial e a redução do seu valor. Esse realmente é um ponto muito sensível à população nordestina, porque muitos cearenses são beneficiários desse tipo de benefício assistencial, tanto o idoso como uma pessoa com deficiência, e aí eles sofrerão impactos bem drásticos se realmente essa parte da proposta for aprovada. Outro ponto também bem peculiar da nossa região é a concessão da aposentadoria rural. A gente tem aí a iminente aprovação da APEC com a alteração e o distanciamento, a dificuldade de acesso ao benefício de previdência rural. E aí nós nos preocupamos com os impactos sociais que essa possível reforma vem a gerar, como, por exemplo, a possibilidade novamente de ter movimentos migratórios do campo para a cidade, e a cidade que não vai conseguir abarcar, abraçar e dar oportunidades de emprego para toda essa população. Outro ponto ainda muito importante, esse já para toda a população dos trabalhadores urbanos, é também o fim, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, pois a proposta de emenda à Constituição, ela traz uma idade mínima para qualquer tipo de aposentadoria. Professor Tiago, também conosco o jornalista Beto Almeida. Ao longo dos últimos dias nós temos nos debruçado sobre o conteúdo dessa proposta de reforma previdenciária e concordo com você, Tiago. Essas mudanças apresentadas para os trabalhadores rurais e também para as pessoas idosas terem acesso ao BPC são mudanças um pouco cruéis, duras demais, que os deputados federais precisam avaliar e sair em defesa dos trabalhadores rurais que enfrentam dificuldades maiores para conseguir, jornalista Beto Almeida, um benefício no INSS. Então, o doutor Tiago falou sobre essa questão da contribuição que muda, né, na nova proposta agora. Que hoje, para se aposentar o trabalhador rural, o mínimo é 15 anos de contribuição, não é isso, Tiago? Passa para 20. Esse tempo não é muito rápido, não vai, de certo modo, deixar cada vez mais trabalhadores da área rural sujeitos a ficarem de fora da Previdência, do benefício da Previdência, Tiago? Perfeitamente, Beto. A sua avaliação ela é bem precisa. Ela vai dificultar a proteção previdenciária para esse trabalhador e, na verdade, ainda vai gerar um segundo movimento, que é o afastamento desse trabalhador da Previdência para o sistema de assistência social. Ele vai ser necessariamente empurrado. Se ele não conseguir comprovar esse período mínimo de contribuição, que vai ser a carência de 20 anos, então ele não vai ser protegido pela Previdência, ele vai ser empurrado para a assistência, com mais dificuldade ainda de acesso, pois esse também é um sistema de assistência social que será alterado. E mais drástico do que a ampliação da carência, do que a majoração da carência de 15 para 20 anos, Beto, é que essa carência será necessariamente comprovada através da contribuição previdenciária. Hoje o trabalhador, ele não tem que contribuir para poder se aposentar, ele tem que provar que trabalhou na atividade rural.
Por quê, Beto? Porque o trabalhador, ele para conseguir produzir e conseguir comercializar, ele precisa de fatores externos alheios à sua vontade. Ele precisa rezar para São José para que no dia 19 de março caia chuva, senão não vai ter inverno, como a gente normalmente acredita no interior. Eu também sou do interior e assim a gente diz. Então, como ele depende dessas intempéries, ele não pode garantir que vai chover, que ele vai plantar e que ele vai conseguir comercializar. Por isso que a lei hoje em dia somente exige que ele contribua somente se ele comercializar. Ele tem que provar que trabalhou, porque se ele trabalhar e der a sorte de chover, ele inexoravelmente vai conseguir colher e depois comercializar a produção e aí conseguir pagar a previdência. Na proposta, ele necessariamente vai ter que contribuir com um valor de R$600 por ano. Então, realmente é um estreitamento do acesso ao benefício. O Tiago falou uma coisa aí, Pois não, Beto. que ele diz o seguinte, que a possibilidade é de muito do trabalhador rural, muitos deles, ao não poder contribuir, serem empurrados para o benefício assistencial, que vai estar fixado nesse caso aí, Tiago, inicialmente em R$400. O governo até disse agora recentemente, por exemplo, que o impacto fiscal dessa mudança para o governo é praticamente nulo ou até negativo nos primeiros anos. Sendo assim, Tiago, você acredita inclusive, por exemplo, que há uma pressão política forte para isso? É necessário, o governo não seria mais viável para aprovar a essência da reforma, tirar essa polêmica do BPC? Com certeza, Beto. A gente também sempre pensa a gente pensa assim, quando a gente pensa em reforma da Previdência, nós também temos uma preocupação com as contas públicas, mas não há em nosso sentir uma real alteração, né, uma significativa alteração nas contas públicas com a alteração do BPC. E aí talvez realmente por questões políticas seria mais fácil realmente tirar essa população de idosos e pessoas com deficiência dessa alteração da PEC. Mas é uma população significativa, Beto. A gente tem hoje em dia 1.100.000 pessoas idosas recebendo benefício assistencial e 1.453.000 pessoas com deficiência recebendo. Ou seja, nós temos mais de 2,5 milhões de brasileiros recebendo benefício assistencial hoje em dia. Bom, Tiago, Luzenor, só para deixar claro aqui, e até tranquilizar os que nos assistem, que isso não altera as regras para quem é deficiente, né, Tiago? No momento não, né? Mas há já propostas de emenda também à própria Constituição da ala mais conservadora, da ala ligada ao presidente Jair Bolsonaro, para que ela também sofra uma nova emenda e altere também para a pessoa com deficiência. Professor Tiago Albuquerque, são muitas dúvidas na cabeça dos trabalhadores a caminho da aposentadoria ou de quem vai entrar no mercado de trabalho. E são pontos que em determinados momentos assustam. E por conta dessa situação, muitas pessoas têm carência de informação mais segura, como por exemplo, o Gilberto, que é ouvinte da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza, ele diz que tem 35 anos de contribuição e 57 anos de idade. E ele quer saber se, no caso dele, vai ter algum impacto a reforma previdenciária, se ele já se antecipa para pedir a aposentadoria. Qual o conselho que você dá para o Gilberto? Olha, o conselho que nós damos é que acompanhe diariamente a tramitação da reforma da Previdência da PEC número 6, diariamente aí pelos canais de comunicação. Por quê? Gilberto, hoje em dia, ele tem o que a gente chama de direito adquirido. Ele já tem 35 anos de tempo de contribuição. Então, ele hoje já implementou os requisitos para se aposentar, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela dispensa uma idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição é objeto de alteração da PEC número 6. Só que, como ele já completou os requisitos, ele não pode ter prejudicado seu direito adquirido. Agora, se ele deve correr agora para se aposentar ou não, é uma avaliação que ele vai ter que fazer ao longo da tramitação da PEC. Por quê? Porque quanto mais cedo ele se aposenta na aposentadoria por tempo de contribuição, menor será o valor do benefício, porque ele vai sofrer a nefanda e nefasta incidência do fator previdenciário. Então, fica de olho aí para saber se realmente a PEC vai passar, vai alterar, para saber se você deve correr ou não para se aposentar no INSS. Você nos acompanha no Jornal Alerta Geral, nessa conversa especial com o professor Tiago Albuquerque, o jornalista Beto Almeida, falando exclusivamente sobre reforma previdenciária. A gente faz um rápido intervalo e eu volto já já para retomar esse diálogo com o Tiago Albuquerque, especialista na área da Previdência Social. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real.
Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta geral. São 7 horas e 30 minutos. Nós estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nessa conversa com o professor Tiago Albuquerque, que hoje você pode conhecê-lo pelas nossas redes sociais. Estamos presentes na internet com imagem a partir dos estúdios do Jornal Alerta Geral, que é transmitido por 26 emissoras no interior do Ceará, a partir da nossa geração pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza. E nessa conversa com o professor Tiago Albuquerque, uma análise, uma avaliação sobre os novos caminhos para os brasileiros se aposentarem, para os cearenses se aposentarem. Afinal, Tiago, quando a gente prioriza esse debate sobre previdência social, nós falamos para o campo e para as cidades. E eu, conversando há poucos dias com o Beto Almeida, nessa mudança que está a caminho em relação à previdência social, eu perguntava, Beto Almeida, nós continuamos hoje no Ceará com pelo menos 30% da população no meio rural, no campo? Creio que seja nesse percentual, por isso também que a gente fala com primazia nessa questão da aposentadoria rural. Em meio a tantas dúvidas dos nossos ouvintes, dos trabalhadores, o que é que esse Congresso Nacional pode dar de resposta à população que sonha com uma justiça social por meio dos benefícios previdenciários, professor Tiago? Olha, Luzeno, a gente ainda realmente não tem transparência suficiente para dizer como o governo, como o Congresso Nacional vai se comportar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já disse que o governo federal apresenta a proposta que ele quer, mas o Senado vota a proposta que eles aceitam. Aqui no Ceará, nós já temos uma realidade de um posicionamento majoritário contra a PEC. Dos 22 deputados federais que nós temos 15 que já se posicionaram contra. Mas contra até que ponto, né? Porque alguns dizem que são contra do jeito que ela é proposta, mas aceitariam algumas alterações. A verdade é que a dialética do processo legislativo é que vai realmente dar um vetor para onde é que vai sair essa proposta, né? O governo diz com uma grandeza vetorial na física, o governo quer uma reforma horizontal, o Congresso quer uma reforma vertical e no final das contas a gente vai ter um resultado diagonal, que é essa grandeza vetorial. É matemática, é física no meio. Ô Beto, antes da sua volta para cálculo atuarial dele aí. Na que conversa é importante, com o Beto, porque Thiago, a gente só tem economista falando de reforma da Previdência e a gente está esquecendo o principal técnico, que é o atuarial. A pessoa que pode fazer o cálculo para saber se a contribuição que hoje está sendo proposta vai realmente servir para a sustentabilidade do sistema. E com muitas dúvidas que surgem, Beto Almeida, chegam mais perguntas ao Alerta Geral. O Francisco Pires, que também está em Fortaleza, ele diz que tem 15 anos de contribuição e 63 anos de idade. Com essas condições, quando o Francisco vai se aposentar ou vai ser atingido pela reforma previdenciária? O Francisco... 15 anos de contribuição e 63 anos de idade. Não pode se aposentar agora, porque ele nem tem tempo de contribuição mínima de 35 anos, nem tem a idade mínima de 65. Teria que esperar mais 2 anos. Então, Francisco, muito provavelmente, a depender do que o Congresso alterar e emendar dessa proposta de reforma, você entraria também na regra de transição para poder alterar e assim dificultar e esperar um pouquinho mais para poder se aposentar. Doutor Tiago, eu queria entrar agora num ponto, Luciano, que eu vejo que a reforma também mexe bastante, que é a questão da pensão por morte. E, pelo que está proposto lá,
Luciano, a pensão vai haver uma redução significativa, porque vai ser o seguinte, na realidade, quem hoje, por exemplo, a pessoa que tem o seu aposento e que o cônjuge falece, tem direito à pensão, a pensão vai ser reduzida aí para 50% de cara e 10% para cada dependente. Então, doutor Tiago, nesse aspecto aí é o seguinte, muita gente vai ter que, fazer a opção. Se eu, por exemplo, tenho uma aposentadoria que é maior do que a pensão, logicamente que eu faço a opção por manter essa minha aposentadoria e ir para a pensão. Se for o contrário, eu vou ter que optar pela pensão. É mais ou menos assim que você vai ter que fazer essa matemática, é isso? Isso mesmo, Beto. Quando a pessoa estiver em vias de se aposentar, ela pode ter a incidência de um fator previdenciário que pode trazer o benefício dela até 60% do que ele ganhava durante o período dele na ativa. Só que quando ele vier a óbito e a pensão dele for concedida, nos termos da proposta de reforma, essa pensão pode ter, por exemplo, se a família tiver só uma esposa e um filho, ela vai ser de 60% também do valor da aposentadoria. Então, 60% foi o valor da aposentadoria em relação ao que ele trabalhava na atividade. E aí, 60% de 60% será o valor da pensão por morte em comparação ao que aquela pessoa ganhava durante a atividade. Então, ele vai ter 36% da renda com o qual ele estava habituado. Será uma redução drástica. E também a gente é contra essa ideia da vedação, acumulação da pensão e aposentadoria. Por quê? Porque são dois fatos geradores distintos. São duas fontes de financiamento distintos. Um fato gerador existe porque você passou a vida inteira trabalhando e agora está em idade avançada e não pode mais trabalhar e aí tem direito à aposentadoria. Outro fato gerador distinto é aquele valor que o seu cônjuge recebia e ele trazia aquela renda para casa, mas em razão do óbito dele, vai faltar aquela renda que deveria ser coberta pela Previdência. Então essa vedação acumulação é um ponto pelo qual nós pugnamos pela retirada durante a reforma da Previdência. O Beto Almeida puxou um dos pontos, dos aspectos bem importantes da reforma previdenciária e preocupado com essas mudanças que estão a caminho, o Batista, que está em Icó, nos acompanhando pela FM Papagaio 97.5, ele diz o seguinte: a minha esposa faleceu, gostaria de saber se eu irei receber auxílio de morte. Na realidade é pensão por morte. Como é que fica a situação de quem está nesse contexto como o Batista? Batista, se a sua mulher trabalhava ou já estava aposentado, ou não trabalhava, mas estava dentro do que a gente chama de período de graça, que é um período em que ela mantém a qualidade segurada mesmo não estando trabalhando, e você comprova, né, se você era casado no papel, ou se não era casado no papel, tinha união estável, mas tinha as provas, declaração de união estável, outras provas, aí você tem direito à pensão por morte, sim. Só lembrando, né, que como a morte dela foi antes dessa reforma da Previdência, que ainda sequer passou, você tem a garantia da concessão da pensão nas regras atuais. É o que, inclusive, está numa súmula de número 340 do Superior Tribunal de Justiça. A lei aplicável à pensão por morte é daquela do óbito. Ô, jornalista Beto Almeida, você tem outra intervenção, porque tem uma pergunta aqui do José, que é de Itapipoca, e são, na realidade, duas perguntas com o seguinte aspecto. Ele diz o seguinte: primeiro, nos dá bom dia a você, José, em Itapipoca. E a primeira pergunta: tem 58 anos de idade e 32 anos de contribuição. Está de licença desde maio de 2018, com retorno para este mês de março. Então, pergunto, esse tempo de licença conta como contribuição para o efeito dos números para a aposentadoria? Perfeitamente. Lá no artigo 55, inciso 2 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, diz que o período intercalado de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez conta como tempo de serviço. A outra pergunta do José: ele diz que tem uma filha especial, maior de idade, mas sem capacidade física e mental de trabalho. E ele quer saber se essa filha pode se aposentar, mesmo sabendo que a renda de casa, em casa, ultrapassa a cota mínima. José, ela pode sim não se aposentar porque ela não contribuiu pelo que você narrou aí, mas ela pode ter um direito, um benefício assistencial. Se você vier a se aposentar, esse benefício que você recebe, ele não deve ser computado para renda. É assim um entendimento do judiciário e que também está numa ação civil pública oriunda lá de Campinas, de número 000426582-2016 4036105. Então, se você se aposentar, não vai ser computado em razão dessa ação civil pública. Quem nos acompanha pela internet se depara com a gente sorrindo aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, porque de repente o Tiago solta números aí, Beto Almeida,
que é uma cabeça formidável. Tem que conferir depois. Tem que conferir, né? Mas para você, ouvinte, internauta, não precisa conferir em outro local a resposta dada pelo Tiago Albuquerque, porque aqui, se a gente tem a preocupação, é com a verdade da informação para você. Seja com a notícia ruim ou boa, mas a verdade precisa estar sempre prevalecendo. Tem, sim, Beto Almeida, tem espaço para fazer pergunta, porque esse questionamento do José nos remete também a outra dúvida, que é no campo da concessão dos benefícios por invalidez. Mas antes você faz a sua pergunta. Eu tenho uma preocupação, Tiago, dentro dessa proposta, que o governo, inclusive, nem explicitou ainda, que é a questão da capitalização. Né, que ele disse que vai ainda encaminhar num projeto complementar e tal. E eu lembro, assim, a gente lê muito em relação, por exemplo, à experiência do Chile. Eu estava até comentando essa semana aqui no programa com o Zenô, por exemplo, eu li uma matéria que eu fiquei aterrorizado. Por exemplo, os aposentados chilenos que entraram nesse sistema da aposentadoria deles, que é completamente privatizada, Tiago, depois que eles começaram finalmente a recolher, ou seja, a se beneficiar da aposentadoria, viram que o sistema não cobre todas as demandas que eles precisam na velhice e um índice muito grande de suicídios. Eu pergunto, aqui, pelo que eu vi até agora, essa questão da capitalização, o governo só tratou, por enquanto, do lado do contribuinte, dele ainda não. Explica pra gente por que essa capitalização, o que é isso exatamente? A capitalização, Beto Almeida, ela é um regime onde a pessoa só tem direito ao benefício proporcional à acumulação, à constituição de reservas. Lá na Constituição Federal nós temos a previsão de uma previdência complementar, no entanto, facultativa. A intenção do governo federal é transformar essa capitalização, esse regime de previdência privado em um regime obrigatório. E ela se baseia nisso, na constituição de reserva, no tanto que eu consegui amelhar de recursos a minha vida toda. Como você já bem lembrou, a experiência é temerosa lá no Chile, foi temerosa, né? Hoje em dia eu tenho 70% da população de aposentados no Chile ganhando benefícios de até 50% de salário mínimo. Ou seja, na verdade, uma mendicância estatizada, porque não é capaz de suprir todas as necessidades daquela população. Quando a pessoa fica mais velha, é que ela tem mais necessidade ainda de ter insumos médicos, fralda geriátrica, medicamentos, alimentação específica. Então, esse valor que vai reduzir drasticamente o valor do que ele ganhava na atividade para o valor dos proventos da inatividade, no regime de capitalização, vai fazer com que essa população realmente tenha uma demanda que não vai conseguir ser suprida pelo benefício. Então, o governo já alimentou também a ideia de fazer um regime misto, né? De essa capitalização ela também ter participação da própria empresa. Como você falou antes, qual seria a participação do governo? O problema que a gente tem hoje na Previdência, Beto, é que o governo nunca colocou dinheiro na Previdência. Pelo contrário, o governo só tirou dinheiro do sistema de seguridade, que é onde está inserida a Previdência Social. No dia 8 de fevereiro de 2017, o governo federal editou o decreto 9699 e tirou do orçamento fiscal e da Seguridade Social 606 bilhões, 56 milhões, 926.691 reais desse orçamento da Previdência, da Seguridade e orçamento fiscal. Significa que tinha dinheiro sobrando no sistema de seguridade, o sistema que cobre saúde, assistência e previdência, mas o governo foi lá e tirou. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte do Alerta Geral não está satisfeito com o sistema único de saúde pública. E aí qual é a escusa, o argumento do gestor público da área da saúde para dizer que não tem recurso suficiente, que não pode realizar um procedimento, é que não tem recurso suficiente. Mas como não tem recurso suficiente, se foi tirado agora 606 bilhões desse sistema? Beto Almeida, nós já estamos chegando ao final desse bate-papo, dessa conversa maravilhosa com o professor Tiago Albuquerque. Eu quero fazer uma pergunta, porque ele também acompanha o dia a dia do INSS, que é uma pergunta feita por milhares de cearenses que estão na fila à espera de receber uma notícia sobre o pedido de aposentadoria. Por que o INSS trata tão mal os segurados da Previdência Social? Por que tanta demora para esses segurados receberem uma notícia sobre o pedido de aposentadoria ou a concessão do benefício? Olha, Luzeno, eu não acho que o INSS necessariamente trate mal. Quando a gente pensa no volume de benefícios concedido pelo INSS, apenas 11,75% deles são concedidos judicialmente.
Então, a grande maioria dos benefícios são concedidos pelo servidor da agência. E a gente tem que lembrar que, infelizmente, é um problema do modelo de Estado. Não é um problema do governo específico, daquele governo anterior. É um modelo de Estado brasileiro que se propõe a cada vez enxugar mais os benefícios, se propõe a enxugar mais o tamanho do Estado para poder aumentar a participação do setor privado, né? E aí a dificuldade que a gente tem é por causa desse modelo de Estado que não investe na proteção social, não tem interesse em aumentar a cobertura do Estado. A gente tem que lembrar que o servidor, que infelizmente às vezes não tem condição de dar uma resposta tão rápida, ele é tão vítima quanto o cidadão, porque não consegue ter condições de trabalho necessárias para desenvolver o trabalho como deveria. Hoje a nossa conversa foi com o professor Tiago Albuquerque, com quem nós estamos aos sábados falando também sobre Previdência Social. Professor Tiago, o nosso muito obrigado pela presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Você pela primeira vez mostrando a verdadeira cara aqui no Jornal Alerta Geral, com a imagem dos estúdios do Jornal Alerta Geral pela internet e levando de presente a caneca do Jornal Alerta Geral e do Ceará Agora. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um grande abraço. Bom dia, muito bom o bate-papo realmente e instrutivo para nós que estamos a caminho da aposentadoria. Grande abraço, professor Tiago. Obrigado, Luzinô. Obrigado, Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Ai, amiga, estou cansada dessa vida de ônibus. Ah, tá. Vai comprar um carro, gastar mais, engarrafar do mesmo jeito. Grande amiga você. Ah, por favor, carro é bom pra passear, pra ir pra balada. Mas pra trabalhar, poxa, os caras estão fazendo um monte de coisa pra melhorar o transporte coletivo. Sério? Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, ó, o tamanho do engarrafamento. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará Agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Bem, agora passado o carnaval, acabou-se a folia. E aí, fazer o quê? Bem, muita gente com certeza vai correr atrás do prejuízo, ou melhor dizendo, das dívidas. E eu tenho uma dica para a turma do
me dá um dinheiro aí. O negócio é o seguinte, a Caixa Econômica Federal começou a oferecer um empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia. Os juros, segundo o governo, não vão poder ultrapassar 3,5% ao mês e o prazo de pagamento será de 48 meses. Juros de 3% ao mês não é muito bom não, viu? A linha que deve baratear o crédito para funcionários de empresas privadas foi anunciada em abril ainda do ano passado, mas não estava sendo oferecida pelos bancos. Os valores emprestados dependerão de quanto os trabalhadores têm depositado na conta vinculada ao FGTS. A Caixa informa ainda que ainda está trabalhando na composição do produto, do crédito, que será ofertado aos consumidores e não revelou ainda de quanto será a sua taxa de juros e as condições gerais para obter o empréstimo. Segundo o Ministério do Trabalho, essa linha de financiamento estará à disposição de 36 milhões e 700 mil trabalhadores com carteira assinada que poderão solicitar o empréstimo com taxas de juros mais baratas nas agências da Caixa. O Ministério do Trabalho também negocia a mesma medida com o Banco do Brasil. Por hora, a Caixa vai oferecer acesso ao sistema com informações do Fundo de Garantia do Trabalhador para os bancos privados. As instituições financeiras passarão a realizar uma consulta prévia para apurar a margem consignável de cada trabalhador do FGTS. Com as mudanças, as empresas privadas interessadas em que seus trabalhadores tenham acesso a essa linha de empréstimos devem se conveniar a um dos bancos integrantes do sistema implantado pela Caixa. Os juros serão mais baratos pela garantia de 10% do valor do FGTS do trabalhador tomador do crédito, mas o valor referente aos 40% de uma eventual multa por demissão. Com as mudanças, o governo espera que o juro do crédito consignado oferecido à iniciativa privada possa se aproximar das taxas médias praticadas atualmente pelo mercado para servidores públicos, que é de 1,75% ao mês. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. São 7 horas e 52 minutos. Lista de espera do ProUni começa a valer nesta quinta-feira. O Elton Silva. O programa Universidade para Todos ProUni abre a partir de hoje as inscrições para a lista de espera. Aqueles que se inscreveram no programa, mas ainda não garantiram uma bolsa de estudo nas instituições particulares de ensino, devem manifestar seu interesse na página do programa até esta sexta-feira. A lista de espera vale apenas para os cursos escolhidos na hora da inscrição. Cada participante pode escolher até 2 opções. Podem participar da lista de espera apenas para a primeira opção de curso os estudantes que não foram selecionados na primeira, nem na segunda chamada regular do programa. Aqueles que foram selecionados na segunda opção de curso, mas cuja turma não foi formada, podem também se inscrever apenas para a primeira opção de curso. Para a segunda opção de curso, podem se inscrever na lista de espera apenas aqueles cuja turma da primeira opção não foi formada, independente de terem sido selecionados nas chamadas regulares. A relação dos candidatos participantes da lista de espera estará disponível para consulta pelas instituições na próxima segunda-feira. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. Governo quer aprimorar mecanismos de controle na oferta do Bolsa Família, como nos conta Sátiro Salles. O número de beneficiários do Bolsa Família diminuiu levemente no país, saindo de 13,8 milhões em setembro de 2013 para 13,7 milhões em setembro do ano passado.
O Ministério da Cidadania informou que está aprimorando os mecanismos de controle do programa. Em nível federal, o Bolsa Família beneficiou eleitoralmente o PT, partido que instituiu o programa ainda no primeiro mandato do ex-presidente Lula, conforme tese de doutorado da pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Elaine Lício, apresentada na UNB. Na pesquisa, ela aponta que os beneficiários do programa tenderam a votar mais em Lula, além de avaliar o seu governo e trabalho de uma forma mais positiva do que os não beneficiários. Juntos, PT e MDB representam 41,2% da redução de beneficiários do Bolsa Família filiados a partidos entre 2013 e 2018, que foi de 65,3 mil. O total de filiados no programa saiu de 440 mil em 2013 para 374 mil no ano passado. No mesmo período, o total de filiados a legendas no Brasil subiu de 15,4 milhões para 16,7 milhões. Sátiro Salles para o Alerta Geral. Regras mais rígidas para consignado de aposentados e pensionistas começam a valer no dia 31. Wellington Lima. Começam a valer no dia 31 deste mês as novas regras do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. A instrução normativa que regulamenta as mudanças havia sido publicada no dia 31 de dezembro do ano passado, com prazo de 90 dias para entrar em vigor. Com as normas mais rígidas, os bancos ficarão proibidos de procurar os novos beneficiários para oferecer crédito consignado durante 6 meses após o recebimento do primeiro benefício. Além disso, todo aposentado e pensionista terá a contratação de consignado bloqueada nos 3 primeiros meses. Depois disso, deverá ir até uma agência bancária solicitar o desbloqueio. Pela instrução normativa, o segurado interessado no crédito deverá fazer uma pré-autorização para ter acesso à modalidade. O mecanismo funcionará por meio de um canal eletrônico disponibilizado pela instituição financeira em que o próprio aposentado, pensionista ou representante legal deverá disponibilizar os dados. Com esse sistema, o INSS pretende combater fraudes no consignado, que muitas vezes é concedido sem a autorização do segurado, segundo denúncias que chegam à ouvidoria da autarquia. Wellington Lima para o Alerta Geral. CNBB lança campanha da fraternidade e toca no tema das políticas públicas. Solon Vieira. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou oficialmente a campanha da fraternidade nessa quarta-feira de cinzas, com o tema Fraternidade, Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. A campanha chama a atenção dos cristãos para ações e programas que devem garantir os direitos humanos. O evento contou com a participação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo a CNBB, o texto base da campanha chama a atenção para o fato de que falar de políticas públicas não é falar de política ou de eleições, mas significa se referir a um conjunto de ações a serem implementadas pelos gestores públicos. O bispo auxiliar e secretário-geral Dom Leonardo Steiner leu a mensagem enviada pelo Papa Francisco para a campanha no Brasil. Todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promovam o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, diz a mensagem vinda do Vaticano. O tema da campanha foi escolhido há mais de 2 anos, entre 80 sugestões. Da Sonzonsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem, uma quarta-feira recheada de muitos jogos e muitos gols. Copa do Brasil, Libertadores da América, Liga dos Campeões, Campeonato Cearense. Vamos começando falando de Copa do Brasil. Fluminense 3, Ipiranga do Rio Grande do Sul 0, Santa Cruz de Natal 0, Bahia 1. E a Chapecoense jogou fora de casa e venceu o Misto do Mato Grosso pelo placar de 2-1. Vale ressaltar que as equipes vencedoras seguem na competição. E hoje tem mais bola rolando pela
pela Copa do Brasil. Na ressacada, o Avaí recebe o Brasil de Pelotas, enquanto no Pacaembu, o Santos recebe o América de Natal. E no Frasqueirão tem ABC de Natal e Motoclube do Maranhão. Na Copa Libertadores da América, uma quarta-feira de muitos jogos. Vamos aos resultados. Palestino 0, Internacional de Porto Alegre 1, Aliança Lima 1, River Plate da Argentina também 1, Universidade Concepción 5, Sport Cristal 4, um jogo de 9 gols. O Atlético Mineiro jogou em casa contra o Cerro Porteño e foi derrotado pelo placar de 1-0, enquanto o Zamora também em casa perdeu de 1-0 para o Nacional do Uruguai. O Palmeiras, jogando fora, venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Júnior Barranquilla. Detalhe, a equipe do Júnior Barranquilla pressionou muito, não fez gols e acabou sofrendo 2-0, melhor para o Verdão. E ainda ontem o Rosário Central empatou em casa em 1-1 com a equipe do Grêmio de Porto Alegre. E hoje tem mais bola rolando pela Copa Libertadores da América. Às 21h30 tem LDU e Peñarol, jogo do grupo do Flamengo. Também hoje, quinta-feira, às 23 horas, Deportivo Lara pega o Emelec. E às 19 horas tem Huracan e o Cruzeiro, a estreia do clube brasileiro na competição. Vamos agora falando de Liga dos Campeões. Ontem, dia difícil para o Paris Saint-Germain. O PSG jogou em casa contra o Manchester United e perdeu pelo placar de 3-1. No jogo de ida, o Paris Saint-Germain havia vencido por 2-0 e está fora da competição. E quem também foi eliminado ontem da competição foi a Roma, ao perder para o Porto de Portugal pelo placar de 3-1 em Portugal. No jogo de ida, a Roma havia vencido pelo placar de 2-1. E hoje tem bola rolando pela Copa do Nordeste. 4 jogos. Às 7 da noite tem Náutico e Sampaio Correia. Às 20h30, Fortaleza recebe no Castelão o Confiança. Já às 21h30, o Vitória da Bahia recebe o Botafogo da Paraíba no Barradão. No mesmo horário tem CSA e CRB. E agora vamos falando de Campeonato Cearense. Ontem à noite, o Ceará jogou contra o Atlético Cearense e ficou no empate de 1-1. O Alvinegro abriu o placar e com um jogador a mais cedeu o empate no final. Mesmo assim, o Ceará lidera o campeonato com 11 pontos, seguido do Floresta com 9, Atlético Cearense com 8, Ferroviário com 7, Fortaleza também com 7. E agora vamos falando do futebol internacional. O atacante Vinícius Júnior do Real Madrid sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito. O atleta deve ficar pelo menos 2 meses sem poder entrar em campo. E ruim para ele, pois tinha sido convocado pelo Tite para jogar na seleção brasileira. E infelizmente será cortado da seleção. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, em instantes no site cearagora.com.br, na íntegra, todas as informações. Nosso encontro acontece amanhã às 7 horas. Tenham todos uma excelente quinta-feira, um bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.